Peço aos guias e aos mestres que nos envolvam em vosso manto protetor e sagrado, nos protegendo de todo e qualquer tipo de negativismo ou seres negativos, nos dando então toda a proteção, amparo e sustentação, para que possamos transmitir amor e esperança a todos aqueles que por nós passarem, segundo a determinação de Deus e da justiça divina. Assim seja. Amém. Hoje, meus amores, estamos aqui nos conectando e pedindo a Dona Maria Mulambo que traga para nós uma mensagem, não é? Uma mensagem divina através do seu oráculo para esse mês, então, aí de junho, mês novo, de novas oportunidades e também de novos desafios, não é? Então, Dona Maria Mulambo é aquela que faz transmutar qualquer tipo de negatividade dentro de nós. Dona Maria Mulambo é aquela senhora que chega trazendo as mudanças e muitas vezes fazendo a gente encarar realmente os desafios. Nós precisamos cumprir, e se não houver aí o avanço em determinado obstáculo, não vamos ter mudança. Então, muitas vezes não é recuar, é seguir, é acreditar, é transmutar qualquer tipo de lixo, de dificuldade que esteja dentro de nós, porque nós sempre somos os nossos maiores problemas e não o outro, certo? Então, vamos refletir sobre tudo que for falado. Mês de junho, mês 6, nós temos aí o arcano do mês, nós temos o orixá também, então nós já sabemos que é um mês de grandes desafios, um mês que o arcano diz que nós temos uma escolha a ser feita, entre dois caminhos, precisamos escolher, um mês onde traz a força de Oxumaré, ou seja, transformação, precisamos transformar, e há muitas coisas lindas também para chegar nesse mês de junho. Nesse momento, nós vamos escolher entre carta número 1 ou carta número 2, e através de 3 cartas, vamos ter então a mensagem de Dona Maria Mulambo através do seu oráculo sagrado, que chega sempre para trazer luz aos nossos caminhos. É sempre esse poder das cartas, de trazer direcionamento, de trazer luz a todos nós, tá bom? Então, nos conectamos com essa força divina e seguimos. Carta número 1 ou carta número 2, você vai escolher ou vai ouvir as duas mensagens como seu coração assim te guiar. Tá? Mês de junho, para você que escolhe a carta número 1, nós vamos começar com a carta 23. A carta 23, ela traz aqui a balança e o martelo. Desculpe que eu falei errado. Balança e martelo é uma carta muito linda, é uma carta que traz a força de Xangô. E o 23, ele fala o quê? A justiça. Mas aqui, nessa justiça, Exu decide. Então, meus amores, Dona Maria Mulambo trouxe essa carta, vamos entender um pouquinho. Essa carta da justiça vem trazendo para nós o equilíbrio, decisões, tem que ser corretas, julgamento, ação e consequências, receber o que merece. Compreensão racional dos fatos, o governo, situações de ordem superior, penalidade de acordo com as ações, ação correta, martelo de Exu. Então, meus amores, vamos entender o que essa carta já está querendo dizer para vocês. Tudo inicia com esta carta. Então, ela é o início para vocês nesse mês de junho de maior reflexão, tá? Então, essa carta, o que ela diz? Fazer um exame íntimo e observar se está sendo justa. Se está sendo muito severa consigo mesmo e com os outros. Então, fazer essa avaliação. Você tem buscado equilíbrio nas suas ações? Se tiver algum processo na justiça, não deixe, então, esquecido. Então, essa carta, ela traz para nós a balança e o martelo ou um malhete, como é comumente chamado dentro do universo da justiça, tá bom? Aqui essa carta vem pontuar aquilo que deve ser avaliado, julgado e ter sempre sua justa sentença. Podemos apreciar o símbolo de duas formas. A balança, que pesa as medidas para avaliar o peso simbólico. O que cada lado de uma questão tem, o que favorece ao equilíbrio das questões, o peso e a medida que cabem numa situação. E também como o malhete, que bate sobre sua mesa e estabelece a ordem, pede silêncio e profere então uma sentença final. Então, nós estamos aqui com essa carta que é de uma grandeza muito grande. Esta carta, ela traz para nós questionamentos sobre alguma coisa que vai ter que ser decidida, não é? E precisa ser decidida. E muitas vezes, isso não diz respeito a nós. Quem vai decidir não será nós. Então, meus amores, a manifestação aqui deles é sempre divina. Exu se manifesta ao lado, né, através do baralho do oráculo de Dona Maria Mulambo, mas aqui nós temos o martelo de Exu.
Então aqui é necessário encontrar o equilíbrio e uma atitude mental e emocional adequadas para avaliar a situação. Então essa carta, ela vem trazendo para vocês que escolhem a carta número 1, discernimento. Um olhar criterioso para avaliar os dois lados de uma questão. E para que o julgamento ou a crítica não sejam afetados pelas suas emoções. Quando esta carta aparecer numa questão de jogo, como saiu aqui, ela diz que vocês têm sim que buscar o equilíbrio, tá bom? Então, Dona Maria Mulambo, ela pediu que nesta carta houvesse a figura de um martelo ao lado da balança, representando então o martelo de Exu. A sentença final dada sobre uma determinada situação, onde sua influência alcança. Ele decide a ordem das questões, dando a cada parte aquilo que é justo, quebra as dúvidas, traz a resposta clara e também a decisão correta. Então, é muito linda essa carta. Tem até a letra de um ponto que diz que estava na beira da linha firmando meu ponto quando o trem passou. Jogaram um balaio de martelo que veio da encruza. Exu quem mandou. Então veja, é mesmo grandioso. O aspecto da balança dentro do universo cristão é o fato também de Arcanjo São Miguel, que é responsável pelo julgamento das almas. Usá-la para pegar as boas e as más ações de cada pessoa, enquanto em sua passagem pela experiência terrena. Então aqui, essa carta, ela traz uma força muito grande. Balança e martelo encontram-se difundidas com também o machado de Xangô, como a balança de Temis, como o martelo de Thor. Então ela vem sempre trazer para nós que decisões precisam muitas vezes serem feitas, mas muitas coisas não dependem somente do nosso querer e querer de uma justiça divina. Então muitas coisas que vocês estão aí com situações para resolver, querendo que chegue, se não chegou ainda, aguardar o momento mais oportuno. Não julgar o que vocês não sabem, entender que tudo está sobre uma lei divina. Então, essa carta ela pede e traz a necessidade para vocês que escolheram a carta número 1, buscar o equilíbrio, encontrar a medida, estabelecer a ordem interna ou a ordem social, ser criterioso e justo com as ações, quanto ao uso do tempo que temos e também como nos posicionamos diante das obrigações, do julgamento que fazemos e daquilo que estamos sujeitos a sermos também julgados na terra e também na espiritualidade, tá bom? Então essa carta é uma carta mesmo de julgamento, onde vocês devem avaliar, não é? Ela vai trabalhar questões no plano material, trabalho de justiça, tribunal, situações de governo, definir também alguma sentença. Quando falamos aí no termo material, então qualquer situação que vocês tenham na justiça, então entender que se vocês tiverem o merecimento, as coisas vão fluir, tá? Então confiar mais, acreditar, pois aqui estamos sobre uma lei maior, que é também o martelo de Exu e a balança de Xangô. No plano emocional, vocês precisam ter mais equilíbrio para encontrar as decisões certas, pesar os sentimentos, racionalizar, não é ser injusto, e precisam também ter um pouco mais de personalidade autoritária. Quando falamos no plano mental, falamos sobre a lógica, julgar baseado em provas, tá? Exame e avaliações intelectuais, não é? No plano mental, trabalhar o plano mental de vocês, o processo mental de avaliação. E aqui também fala sobre o estudo, sobre estudar também, sempre básico, a força de processos jurídicos, ou seja, se você estuda, você tem uma outra visão de qualquer tipo de situação. Então, procurem também trabalhar esse lado mental de vocês. E no plano espiritual, essa carta fala de lei do karma, julgamento espiritual das ações. Então, as coisas muitas vezes não chegou, meus amores, porque vocês estão sobre um karma. Não é? Então não é o que vocês querem, é o que vocês têm para cumprir, é o que vocês realmente deixaram lá no contrato antes de encarnar, é o que está valendo. E eu entendo sim que muitas vezes a gente quer as coisas, a gente quer no nosso tempo, da nossa maneira, e de repente não chega. Por quê? Essa carta fala: Exu da lei, os senhores do karma, os senhores das decisões não somos nós. Então buscar o equilíbrio espiritual e a intercessão de uma entidade no auxílio de uma situação que você quer. Ou seja, precisamos pedir a que Exu dê para nós o que nós estamos querendo. E se tiver um karma, que a gente possa cumprir de uma melhor maneira. Entendendo isso, aceitando de uma melhor maneira, tá bom? Então a mensagem maior dessa carta
Quem não deve, não teme. Exu também é doutor. Antes de julgar, morda o cotovelo. No astral, a lei é para todos. Então, sempre a balança vai pesar dos dois lados. E não somente para vocês. Então, reflitam sobre isso. Use essa carta a seu favor. É uma carta que pede equilíbrio nesse mês de junho. E vocês conseguiram entender. É uma grandeza de carta. Tá? Então, vocês que adentram o mês, aí escolhendo a carta número 2, já sabem que o martelo e a balança está aí sobre os caminhos de vocês. E as decisões vocês vão tomar, todas terão consequências. Tá? Então, pensar, avaliar, refletir, equilibrar-se. Depois, Dona Maria Mulambo traz a carta 26, que é uma carta linda. É o Coringa. Eu gosto muito dessa carta. A carta 26, ela fala para nós sobre surpresas, ou seja, mudanças inesperadas estão aí por vir. Então, a carta aqui traz a figura, claro, de um coringa, não é? Então, é algo que pode estar para acontecer, que você nem espera. O coringa sempre é aquele que traz surpresas. Então, nós temos surpresas, situações inesperadas, mudança de vida, mudança no rumo dos acontecimentos, virada na sorte. Ajuda inesperada, adaptação à situação, esperteza e flexibilidade, malandragem, a terceira pessoa do sexo masculino. Então é tudo isso que está envolvido dentro dessa grandeza de carta. A carta 26, a carta do Coringa, o que ela diz para nós? Fique atento, não deixe a sorte ser desperdiçada. Observe se está levando a vida ou se mesmo muito a sério. Então essa carta pede o quê? Um pouco mais de leveza, né? Um pouco mais de malandragem para saber lidar com as situações. Se divertir também é um ótimo recurso. Então não ser tão sério, não levar as coisas tão a ponto de faca, não é? Então, uma máscara com fundo preto, o Coringa ele tem um aspecto neutro, mas ele traz em si muito paradoxo, não é? É uma máscara que revela que pode ser o sim e o não, o bom e o mal, o certo ou o errado, não dá pra gente entender na realidade, não é? Então, máscaras são geralmente usadas para ocultar ou disfarçar uma intenção, ou ainda a real essência de uma situação, ou a identidade de uma pessoa. Então, aqui, na figura simbólica do Coringa, a máscara pode sugerir a falta de sinceridade e clareza nas intenções, já que expressa a imagem de alguém que é um misto de palhaço e artista na arte de iludir e surpreender. Então, é algo como uma mistura do inocente e despretensioso, tá? Como um ardiloso também interesseiro. Então, essa carta, ela vem trazendo para nós pra gente tomar cuidado com fakes, com pessoas anônimas, algumas coisas também que podem estar aí no objetivo de ridicularizar. Então, ficar atento, fazer aí, ter os pés mais no chão, fazer as coisas com mais consciência. As atitudes dúbias podem estar disfarçadas na malandragem do Coringa, pois, como nada é sério, nenhuma responsabilidade se assume. Então, prestar atenção com quem vocês estão lidando. Neste arcano aqui, estão as relações colocadas sobre um véu, como o amante que se deseja ocultar, uma relação que não pode ser socialmente explícita, a intenção de viver uma aventura sem expor a identidade, né? Então o Coringa ele traz o que? A flexibilidade e a criatividade, que pode ser usada para fazer a vida algo mais leve e também mais suportável, não é? O risco que se corre sem medir é as consequências, e aí o interesse em assumir compromissos virão por algum tipo de resultado. Então, muitas vezes o Coringa vem dizendo isso, alertando, né? Não é? Sempre é importante a gente observar aí a força que essa carta traz. Ou seja, a carta do Coringa fala para nós ter versatilidade, certo? Versatilidade. É isso que nós precisamos ter. Mas é uma carta também que fala que nós podemos surpreender com algum tipo de situação. Então, para a gente tomar cuidado. Essa carta fala de situações, né? Surpresas estão a caminho de vocês. Então, é isso. O Coringa está aqui falando que muita mudança está a caminho, para que vocês estejam mais atentos, ter malandragem, ou seja, cuidar aí da energia de vocês e saber lidar com a situação de uma outra maneira, não é? No plano material, cuidado com alguns acontecimentos, com alguma surpresa, que pode também não ser tão boa, porque aqui tem aí o fato de da gente ser iludido, da gente ser trapaceado por alguém. Então vamos tomar muito cuidado, estar atento. Um truque para conseguir o que se quer, mensagem anônima, essas coisas podem estar acontecendo, então vamos tomar cuidado. No plano emocional, o amante, liberdade, insensatez, não é? Ousado, deboche. Então, pessoa que não se leva a sério, sem compromisso com as suas emoções e com os outros. Então, vamos aí tomar cuidado realmente com
o lado emocional. Muitas vezes nós estamos aí ou brincando ou algumas pessoas brincando com a gente. Então vamos ficar mais atento, tá? No plano mental, mentiras, essas coisas não podemos ter. Cuidados por também não serem confundidos e ser alvo de brincadeiras de pessoas, tá? Então vamos usar a inteligência. Haverão muitas oportunidades e vocês realmente devem avaliar se são realmente o que vocês estão esperando. Vá mais a fundo. O Coringa sempre pede aí o cuidado, pode haver o risco de sermos passados para trás. Então, no plano espiritual, essa carta traz também a egrégora dos malandros, né? Ou seja, algum tipo de mudança. E o malandro é aquele que tem um jogo de cintura muito grande, sabe lidar com toda a adversidade. Então, cabe a vocês avaliar bem essa carta. A mensagem que ela traz maior para nós refletirmos é: a vara flexível não quebra. Quem deseja ser enganado, encontra quem deseja enganar. Não desperdice a sorte. Quem está por trás desta máscara. Então, é a mensagem, o conselho que essa carta traz. Então, use essa carta, cuidado com algum tipo de ilusão, cuidado aonde vocês estão se metendo, porque essa carta traz sempre um grande mistério. Atenção, pés no chão, nesse mês, então, de junho. Para terminar, nós temos a carta 16, não é? A carta 16, ela traz para nós a cruz. E a cruz, na realidade, é o nosso karma, bom ou ruim. Não sei, são as provas que nós temos pelo caminho. Então, Dona Maria Mulambo trouxe para vocês que estão na carta número 1, encerramento com a carta 16. A carta do karma, que é aqui a cruz, ela fala sobre dor, sofrimento, sobre algum processo de aprendizagem, mas também crescimento. Ela fala de uma fase de crescimento pessoal, mas essa fase aí é de enfrentamentos, ou seja, vocês vão sentir que as coisas estão difíceis. Vocês têm que superar. É através desses enfrentamentos que vocês crescem, tá? Então, essa carta 16, ela vem mesmo principalmente para vocês que estão enfrentando algum tipo de dificuldade, que acham que as coisas nunca vão fluir, que não vão melhorar. Não, as coisas vão melhorar, mas até chegar esse fim de karma, vocês vão ter mesmo que cumprir. A carta do karma, ela diz para vocês fazerem um exame de consciência, avaliar com quem vocês têm lidado com suas dificuldades, né? Procurar, então, não lamentar e entender, porque realmente faz parte do caminho de vocês. E essa carta, ela fala para vocês fazer uma oração sincera, pedindo ao universo que acolha as suas necessidades, com amor e muita gentileza, tá? Então aqui, a cruz branca apoiada sobre uma base escura, ela traz para nós grande simbolismo, não é? Fala sobre em cima e embaixo, ela traz a força do positivo e o negativo, o bem e o mal, a vida e a morte. Então, ela está ligada, associada muitas vezes também ao sacrifício por conta de toda a situação que Jesus passou ao carregar a cruz. Então, essa carta, ela vem falando que nós estamos em questões muito delicadas nesse momento, às vezes até demorada, mas que nós estamos mesmo cumprindo uma prova kármica, ou seja, uma dívida que nós trazemos de outra vida. Então nós precisamos ter dentro de nós a própria força de superação, não é? Uma cruz ela pode ser mais ou menos pesada para se carregar, mas é muito comum a gente dizer que o outro, a cruz dele é mais leve. Não, cada um tem a sua cruz proporcional ao que deve carregar, ao que tem que cumprir, tá? Então não julgue, cruz é karma, é um castigo, às vezes as pessoas julgam, mas não é assim, é um processo de aprendizagem, é difícil, mas é preciso superá-la, pois foi vocês mesmos que escolheu. Então carregá-la nos ajuda a aprender algo mais sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre crescer e sobre se tornar cada dia melhor. É isso que traz a carta do karma. Então, durante as dificuldades que vocês estiverem enfrentando, as provas, é nesse momento que vocês estão superando, crescendo, tá? E isso vocês vão ter que cumprir. Então, sintonize tudo isso. Qualquer dificuldade faz parte do caminho de vocês. Felizes são aqueles que compreendem o verdadeiro significado dessa dificuldade e superam com muita força, com muita fé, as adversidades, não é? Então, meus amores, essa carta ela sempre vai trazer para nós que nós vamos passar algumas provas, algumas situações difíceis. É necessário, tá? Mas é a fé que vai ajudar vocês a superarem também tudo isso. Então, provas kármicas, situações difíceis, necessidade de superação, problemas, ressentimento, mágoas, remorso, tudo isso está dentro dessa carta. Vocês têm que trabalhar tudo isso. No plano material, ela traz
a força aí do Cruzeiro das Almas, então a força dos nossos pretos velhos, não é? Ela fala aí às vezes que vocês vão sentir o corpo pesado, vão sentir provas pesadas, difíceis, como mesmo se estivesse carregando uma cruz, mas é parte da sua jornada, do seu caminho. Então você tem que entender que isso não tem como tirar. Ninguém vai tirar o que você tem que cumprir, ninguém vai fazer isso. E vejam que vocês têm perfeita carta, porque de primeiro, vocês têm a carta da balança. Então, nós já sabíamos que vocês precisam estar em equilíbrio, ser justo com o que precisa ser, avaliar as questões. E agora a carta da cruz. Ou seja, faz parte da justiça o que vocês estão passando. Faz parte da justiça divina e principalmente de Exu a dificuldade que estamos enfrentando, tá? Então, é um processo mesmo que nós precisamos para a nossa própria evolução. E fomos nós mesmos que escolhemos. É que quando chegamos aqui, esquecemos. Então, nem tudo vai ser flores, tá? Esqueçam disso. Então, no plano emocional, nós sabemos que temos o quê? Superar. Nós estamos numa fase difícil, vamos crescer pelas dificuldades. Então, precisa de um esforço maior. No plano mental, cuidado com as decisões. As decisões aí podem surgir através de preocupações, então cuidado antes de decidir, pense, envolvam aí o seu coração de luz, tá? Cansaço mental vocês podem sentir sim, mas não vão desistir. Roguem ao que vocês acreditem para que esse karma termine logo. No plano espiritual, a religião, o que vocês acreditam. Então, rezar, se conectar à força divina, que elas vão estar ajudando vocês a superarem essas provas. Para fechar, o conselho maior que vocês têm através dessa carta, encerrando aí a sequência de cartas para vocês no mês de junho, a cruz dos outros sempre parece menor que a sua, mas experimente carregá-la e logo verá que seus ombros não foram feitos para ela, tá? Então, antes de julgar o próximo, chore por perdão. Se cavar o próprio abismo lhe trouxer felicidade, que assim seja. Mas não culpe a vida, não culpe Deus, não culpe a espiritualidade que não lhe ajudou. O karma é simplesmente escolha de vocês. Foram vocês que decidiram assim. E assim será, porque está lá num contrato que vocês fazem antes de encarnar. Tá bom? Então reflita sobre isso. Antes de julgar, chore por perdão. Ou seja, está difícil? Tá, mas foi eu que escolhi. Então me ajudem a superar. E não se revoltem, aceite de uma melhor maneira. Orem, façam as orações de vocês, tá bom? Então aqui, sofrimento vai fazer parte. Então mês de junho nós temos grandes desafios. Nós estamos no momento aí que precisamos voltar para dentro de nós, amadurecer, para poder passar todas as coisas. Mas eu vejo que será um mês de muitas transformações para vocês que escolheram a carta. Aí, a sequência número 1, porque vocês estão no momento que vocês se fecham para as coisas. Então comece a voltar para o interior de vocês, entendendo as limitações, aceitando a dificuldade, e nem por isso deixando de enxergar a vida de uma maneira, deixando de dar risada, de sorrir, de passear, de sair. Não importa, olha, eu tô com aquela situação ali, mas eu já sei que faz parte do meu caminho. E no momento certo, tudo isso vai se organizar. Aí estão os meus Exus, os meus guardiões, para fazer que esse karma se cumpra. Não há mal que perdure para sempre, tá? Então parem de focar na energia negativa, tá? Tudo faz parte do caminho da jornada, mas viver, alegrar-se também é preciso. Então cuidem de vocês, reflitam sobre tudo que foi falado, coloquem nos caminhos de vocês e que vocês tenham um mês assim abençoado. Cuidado com as ilusões, cuidado com alguns tipos de pessoa, principalmente quando falamos de amor, de sentimentos. O outro pode mostrar o que ele quer para nós, mas de repente ele não é aquela pessoa. E aí vem a surpresa que pode não ser tão boa assim, tá? Então cuidado, fica aí também um pedido de atenção. Do mais, segue tudo muito bem, cuidem sempre da saúde, cuidem de vocês, as coisas vão fluir, vão chegar no momento que vocês tiverem cumprido o que precisa cumprir, tá? Então, eu vejo que tem intensos desafios para vocês que trabalham aí a força da carta número 1, mas eu vejo que também tem muitas alegrias. O que está sendo preciso para vocês que escolheram a carta número 1 é cortar alguns tipos de energia negativa. Isso é muito importante, tá? Vocês precisam cortar algum tipo de vício, porque tem muitos vícios, muita má influência aí, atrapalhando também o caminho de vocês. E isso não pode continuar. Vocês têm brilho, vocês têm criatividade, forçar essa energia, dar mais valor nessa energia, tá? Então as coisas vão se organizando, vão se equilibrando. Quando você cuidar do que tem que ser cuidado e colocar-se em harmonia. É a mensagem aí para vocês, tá bom? Reflita que Dona Maria Mulambo deu axé, a luz e a proteção. Nos vemos então nas próximas mensagens. Um mês grandioso e eu sei que será de muitas transformações
para todos nós. Laroyer. Agora vamos falar com você que escolhe a carta número 2, não é? O mês 6 está aí, trazendo então, na força de energia da Dona Maria Mulambo, a mensagem para o mês. Vamos lá. Vamos, você que escolheu a carta número 2. Tudo começa com a carta 28, a carta da encruzilhada. Essa carta já diz: caminhos, escolhas, decisões terão que ser feitas. Essa carta vem casando com o arcano do mês, que é o enamorado, que fala que nós estamos no meio do caminho. Teremos 2 caminhos e teremos que escolher. Então a carta aí, 28, é a carta da encruzilhada. Escolhas, decisões, ou seja, vocês realmente não podem mais continuar aí. Precisam escolher. Então, estradas da vida, escolhas, decisão, optar por qual caminho vocês querem seguir, necessidade de direção, liberdade de escolha, os caminhos abertos ou fechados, depende do que vocês querem aí, tá? Rumos de vida. E encruzilhadas sempre também trabalhamos com lugar de entregas, não é? De trabalho dos nossos grandes guias e mentores. Então a carta 28, ela é realmente uma carta de grande aprendizado. Ela diz de coisas que nós precisamos transmutar, não é? E ela, o que ela vem trazendo para vocês? Vejam que vocês iniciam com a carta da encruzilhada. Ela fala para vocês que está no momento de avaliar os aspectos da vida de vocês, encontrar um novo rumo. Nossa vida precisa de movimentos, de mudança. E quando nós paralisamos por comodismo ou medo, a vida acaba nos colocando em uma encruzilhada, do qual teremos que sair de qualquer maneira. Então, meus amores, é grandiosa essa mensagem. Vocês já sabem. A encruzilhada é um lugar mágico, ela é reverenciada em muitas tradições, em muitas religiões, ela é um campo de força, ela atua tanto para o mal quanto para o bem, né? Porque a encruzilhada é livre, cada pessoa faz o trabalho que deseja e também arca com as suas consequências. Então, nós temos aí a encruzilhada, ela fala para nós da nossa vida. Ela fala sobre os desafios existenciais de nós mesmos nos encontrarmos de vez em quando. Ou seja, qualquer decisão que vocês precisam tomar é chegada a hora. Precisamos nos posicionar, mas com liberdade. São vocês que escolhem. Então essa carta ela fala de equilibrar aí as emoções para que vocês possam tomar a melhor decisão. Em seguida, observar que direções e objetivo precisam ser muito bem definidos. Sair da encruzilhada é essencial ao desenvolvimento humano, pois a vida exige ação e movimento. Então, as encruzilhadas são moradia das divindades masculinas e femininas adoradas em várias culturas, desde os mais remotos tempos, tá? Então, nós trabalhamos, claro, a força de Exu, de Pombagira, dos guardiões, nas encruzilhadas, fazendo os pedidos, auxiliando nas descargas, nos trabalhos de limpeza e também direcionamento de qualquer tipo de pedido feito ao mundo astral. Então, a encruzilhada, ela é realmente para fazer-se escolha. Então, quando a encruzilhada chega e ela sai aqui para vocês, o que elas estão querendo dizer? Que vocês estão aí em uma via do destino. Vocês vão ter aí que escolher, não é? Não dá para seguir da maneira que tá. Então, essa carta, ela fala para fazer uma avaliação sobre o caminho, sobre como vocês estão, se vocês querem continuar aí ou querem mudar, dar uma condição melhor para a vida de vocês. E essa carta aponta a necessidade de escolher ou atuar sobre um assunto específico, decidir o que vocês querem e parar de ficarem aí perdidos. Ah, eu não sei se eu vou aqui, se eu vou ali, se eu faço isso ou aquilo. Decidam. A encruzilhada é de vocês. Então, a escolha precisa ser aí bem decidida. Escolhas corretas, tá bom? Então essa carta fala para nós encontrar mesmo um rumo, tá? Ter um caminho para seguir e seguir. Não ficar entre uma coisa e outra, tá? No plano emocional, trabalhar a parte afetiva. Encontrar realmente o que vocês querem. Pararem de ficar dividido entre um amor e outro. Ou seja, vocês estão indecisos. Precisam aí tomar rumo. Então, vontade de mudar. O rumo dos sentimentos. Vontade de separar-se muitas vezes. Então, vamos aí decidir. Ficar no meio da encruzilhada não dá. Então, eu vou equilibrar-me. Vou colocar tudo na balança da justiça e vou decidir qual caminho eu desejo seguir. Então aqui, essa carta fala que nós estamos com várias ideias, mas nós precisamos mesmo escolher. Nós estamos divididos e assim não dá para continuar, tá? Então nós temos aí uma mensagem importantíssima. Enquanto você não decide, a vida vai decidir por você. Então, arrisquem-se, ou a vida vai arriscar e vai colocar você no lugar que você precisa. Então, essa carta fala sobre essa situação. Vocês estão nessa encruzilhada. Então, meus amores, é só vocês que podem escolher, tá? Essa carta foi o inicial para vocês refletir. Mês de junho pede para você onde você está, onde você se encontra e aonde você quer chegar.
Só você pode escolher e seguir. Depois, Dona Maria Mulambo traz a carta 35, não é? Uma carta também muito linda, maravilhosa. A carta 35 traz a riqueza, traz a consciência, não é? É a carta do sol. Essa carta, gente, ela é linda. Tá? Então veja, vocês estão numa encruzilhada, perdidos, mas quando vocês tomarem um rumo, as coisas vão começar a fluir para vocês. Então o sol traz o quê? A consciência também, a necessidade de despertar, a atividade inconsciência, né? Inconsciente, a inteligência e também a vontade do quê? De realização. Potência traz a força de uma energia masculina, riqueza material, alegria, conquista. Então é uma carta motivada a tudo de bom. É uma energia que traz o calor, a vaidade, mas traz também a soberba. Então precisa também de equilíbrio, não é? Então, quando falamos e trazemos a carta 35, que é o Sol, Dona Maria Mulambo quer trazer para vocês que vocês precisam aí adotar uma atitude positiva diante dos desafios que vocês se encontram na vida, não é? Já que vocês estão naquela encruzilhada, vocês precisam então ter aí atitude, mas atitude boas, não é? O que é que você gostaria de criar? Como você gostaria que as coisas fossem? Crie esse plano na sua mente, na sua tela mental, para que você possa vê-lo realizado, tá? Então aqui, essa carta, esse arcano tem um sol, a imagem do sol que brilha alto sobre os horizontes. Então o sol é a maior e principal estrela do sistema solar, né? Então essa força do sol é para nos direcionar, meus amores. Apreciar o sol como marcador de tempo, manhã, tarde e noite, dia, o nascer e o pôr do sol e o período do verão. Muitos e muitos faziam isso, não é? Acompanhando o ciclo completo de um ano para celebrar o aniversário de alguém, sempre notando através da força do sol. Então o sol, ele sempre traz para nós essa irradiação. O Sol é o centro da consciência universal. Ele é responsável por outros tipos também de energia, não é? Igualmente, ele trabalha com Kundalini, a Prana e outras energias que vitalizam os nossos chakras e então distribui as energias vital para os nossos 7 corpos, tá bom? Então o Sol ele tem muitas facetas, mas ele fala para nós de um poder masculino, a superioridade, a intensidade, a inteligência, em alguns casos a própria divindade. Então a carta 35, na realidade, ela vem como um arcano deixando uma luz tremenda no caminho de vocês. Mas ela também fala que vocês precisam dissipar qualquer tipo de sombra que vai dentro de vocês, de incerteza. Ela fala de trazer para vocês a alegria, a satisfação, o sucesso e as conquistas estão no caminho, estão para chegar, mas vocês têm algumas coisas ainda para trabalhar, tá? Todas as questões que estão focadas no Sol é sempre próspera, é sempre para nós sermos positivos. Então, se o sol chega para vocês, é para iluminar o caminho do mês de vocês, tá? Então, sintonize, entende o que essa carta está querendo dizer, tá? Essa carta fala, traz sucesso e prosperidade, traz a cura das energias também negativas que vocês estão, tá? Ela promove o quê? O entendimento. Essa carta fala de clareza, de ideia, de renovação em algum ponto da vida de vocês, tá bom? Então, sucesso, necessidade também de despertar e muitas coisas lindas. Conquistas materiais, realização. Essa carta é de uma inteligência muito grande. E qual é o conselho que essa carta deixa para você que está ouvindo agora? Toda manhã renascemos. Quando tudo for escuridão, olhe para dentro de si. Lá está o sol que tudo ilumina. Pensar positivo modifica tudo ao nosso redor. Se puder escolher, escolha ser sol, meus amores. O dia está nublado, mas o sol nasceu em mim. Então tudo vai estar realmente brilhando. Então, é a mensagem divina dessa carta, o sol. Escolham ser sol, mesmo que o dia esteja nublado, ou seja, mesmo que a situação estiver difícil, eu não vou cair, eu não vou lamentar, eu vou ser sol, eu vou ter essa força dentro de mim, tá bom? Então só depende de vocês darem bom andamento a essa carta, para que tudo que eu estou vendo aqui se propague, se realize na sua vida. Para fechar, Dona Maria Mulambo traz a carta 24, que eu gosto muito. É uma carta de minha preferência, esta carta 24. Ela é compromissos assumidos, é a carta do anel, não é? Então ela fala, veja que coisa mais linda para terminar e fechar a mensagem de vocês.
ela fala sobre alianças feitas, mas também no mundo material ou talvez espiritual. Vínculos assumidos, parceria, noivado, casamento, sociedade, contratos. Essa carta vem trazendo para vocês compromissos, coisas aí que vão chegar para vocês. Alguém pode convidar vocês para algum fechamento de negócio, para um novo emprego, para um relacionamento, não é? E como nós temos ao lado a carta do nosso querido Sol, então eu já sei o quê? Essa parceria vai trazer muito sucesso, muita prosperidade para mim, meus amores. Veja, o anel ao lado do Sol. Ou seja, eu vou ter uma parceria, eu vou ter um convite e tudo vai brilhar para mim. A minha estrela vai brilhar. Vai chegar muito dinheiro, muita prosperidade. Se for no amor, no casamento, vai ser perfeito. Vai ser uma união que vai trazer muitos frutos e você vai ser muito feliz. Então, o anel, o que ele fala? Ele traz os compromissos, mas ele diz, observar se você está em dia também com os compromissos que vocês assumem. Fazer uma revisão íntima, né? Buscar algumas coisas que precisam ser ajustadas dentro de você, renegociando qualquer tipo de situação. Então reveja pontos tanto exteriores e interiores que vocês precisam organizar. O anel é sempre um símbolo de compromisso, não é? As pessoas que vão decidir qualquer coisa, às vezes usam o anel. Vamos firmar essa parceria, esse relacionamento com o anel. Então o anel é um sentido maravilhoso, mas ele também traz um sentido aqui de aprisionarmos, ou ficamos às vezes sobre submissão de alguma situação. Então aqui essa carta fala também que muitas vezes algo precisa ser desfeito. Então o que não está bem para você, o que você sente que está sendo aprisionado e submetido a alguma situação, trate de desfazer, ou seja, de tirar isso da sua vida. Então o anel ele pode trazer uma associação, pode trazer um firmamento, mas um anel pode te prender também, não é? E muitas pessoas podem estar presos. Por quê? Porque assumiram algum compromisso e agora não querem mais. Então reveja e tente desfazer o que não vai bem para você, tá? Qualquer relação de domínio, ela não é boa. A gente tem que estar porque a gente quer, seja qual for a situação. Então o anel, ele é um símbolo também de poder. Ele é um símbolo de conquista, por direito, de herança, por méritos e louvores de estudo. Então o anel é mesmo um símbolo de poder, não é de união, de coisas boas. Então essa carta, o que ela vem falando para nós? Qual que é a sua grandeza? Ela fala para que a gente se cuidar para não cair num estado de rotina ou monotonia. Então, ver se as parcerias são realmente a que vocês querem antes de entrar, tá bom? Porque compromissos serão feitos, alianças serão aí firmadas, então eu preciso estar dentro do que eu quero, da minha realidade. Será que realmente eu quero esse compromisso para uma vida? Ou para tantos e tantos tempos? Avalie antes de firmar. Então nós temos aí muita coisa para ser firmada, ver a parte do sentimento, trabalhar o emocional, se é realmente o que vocês querem, assumir uma relação séria, e isso traz responsabilidade, comprometer-se com estudo e com trabalhos, rotina mental, tudo isso aí está dentro dessa carta. Cuidar do plano mental de vocês, não é? Se vocês conciliarem aí tudo e ter um equilíbrio mental, tudo vai fluir de uma melhor maneira, tá? E a mensagem, o conselho maior dessa carta, quem promete um dedo e não cumpre, acaba por perder a mão inteira, tá? Não prometa o que não pode cumprir. Compromisso é karma. E quem não sabe disso, mais cedo ou mais tarde, aprenderá na própria carne. Quem faz pacto com Exu, a ele prestará contas. Então, reveja aí os pactos, os rituais, o que vocês estão firmados. Reveja os pedidos de vocês. Muitas vezes fazemos um pedido, estamos aí dentro de uma situação que nós não queremos, mas nós mesmos nos colocamos ali. Então, reveja o que vocês têm feito na vida de vocês. Ninguém tem o direito de trancar ninguém, de aprisionar ninguém, pois o outro é liberto, o outro é livre, tá? Então, nós precisamos nessa carta fortalecer laços, e muita coisa será firmada para o bem, e precisamos também desfazer outros que muitas vezes nós não queremos mais estar ligados, tá? Então, é essa a mensagem de Dona Maria Mulambo para vocês que escolhem a carta número 2. O que eu sei? Que vocês precisam fazer algumas escolhas. Aí, vocês que escolhem a carta número 2. Vocês não podem continuar no meio do caminho ou deixar que os outros tomem as decisões por vocês. É necessário que vocês mesmos avaliem o que vocês querem. Momento de estudar, de cuidar das coisas de vocês para que tudo possa ser bom produzido. Senão, vocês terão dificuldade. Tem algumas coisas nos projetos, tem coisas novas para estar vindo para vocês que escolheram a carta número 2. Parem de falar, parem de anunciar os projetos
projetos de vocês, segredo. Tem coisas para acontecer, tem coisas para ser gerada na vida de vocês, segredo. Oportunidade de gravidez para vocês que escolhem a carta número 2. Atenção, se vocês desejam ou não, eu sei que para muitas pessoas a oportunidade de uma geração, de uma gravidez está por surgir. Então, quem deseja, ótimo. Quem não deseja, se previne, tá? Então, muitas coisas lindas para vir pro caminho de vocês, mas vocês têm que estar liberto de outras coisas. E o mais importante, decisão terão aí que ser feita. Decisões. Equilibrem-se. Vejam onde vocês estão. Cuidado com algumas pessoas falsas. Pessoas que não são tão verdadeiras, tá? Pés no chão. E o mês realmente vai correr com tudo isso que nós falamos. O mês traz grande transformação, tá? E vai começar aí pelo seu coração, por você. Você sentirá essa energia e muitas coisas você já vai dar andamento. Então, nós terminamos. Que Dona Maria Mulambo traga a sua luz, o seu axé nesse momento e que nosso mês seja firmado nesse propósito de coisas boas. Num todo, nós temos um mês onde precisamos ter mais equilíbrio, precisamos cuidar de nós mesmos, colocando situações, pessoas e atitudes na balança, pois muita coisa tem que sair para que outras possam vir. Um mês que precisamos também se alegrar mais, sair mais, brincar, passear, também ter muito cuidado com pessoas que não são tão verdadeiras, com pessoa que pode nos iludir e cuidar também do nosso caminhar, superação, porque estamos no momento que atravessamos karma. Karma é a dificuldade, as provas que nós temos no caminho. Então, se você está passando dificuldade, você já sabe que o mês é isso, nós teremos essas dificuldades. Levantar a cabeça e agir de uma melhor maneira e parar de reclamar fará com que esse karma passe de uma maneira mais leve. Recorrer aos seus guias, aos seus mentores, fará também uma conexão divina e vai te ajudar a superar essas dificuldades que porventura vocês possam estar enfrentando e vão enfrentar nesse mês de junho, tá? Depois, vocês estão perdidos numa encruzilhada, precisam dar rumo à vida de vocês, ter meta, escolher realmente, eu quero ir aqui, eu quero focar aqui, é isso que eu quero da minha vida. Precisam ter aí escolha e escolher, e depois que escolher, seguir e assumir as consequências. Precisam entender isso, tá? Enquanto vocês não assumirem o risco e seguirem realmente o que querem, tirarem máscara, parar de sorrir para todo mundo, parar de ser o bonzinho para todo mundo, porque nem sempre nós somos, parar de se enganar e realmente ser o que você quer ser. Olha, eu não quero isso. Eu não quero mais você na minha vida, eu não quero fazer isso, eu não quero falar daquilo, eu não quero mais estar sujeita a essa situação. Eu não quero mais. Eu sigo esse caminho. Mesmo que eu siga só, é o que eu decidi, é o que eu quero e acabou. Tá? Então eu vejo que vocês estão aí precisando fazer esse trabalho com vocês mesmos. Depois desse trabalho chega muita prosperidade, muito dinheiro, muita coisa boa. Por quê? Porque eu me libertei de coisas que não contém, não está no meu caminho mais. Eu não tenho por que ficar fazendo caras, ficar aguentando certas pessoas mais. Eu não tenho, não é mais parte do meu caminho. Já deu, então entendam, trabalhe isso, curem isso, com equilíbrio, com harmonia, tá? Revejam isso. E depois muitas coisas serão firmadas. Sociedade, parcerias, amores, casamento. Tudo isso chegará. Muita coisa boa. Mas depende de vocês. Trabalhem o interior de vocês. É daí que vem as mudanças. Não é do lado de fora. Não adianta eu estar bonitinho no meu exterior se lá dentro eu tô com um monte de lixo. Dona Maria Mulambo quer que nós trabalhemos o nosso interior com equilíbrio, com justiça, com harmonia. Aí sim, aí o meu mês vai fluir. Então, transformações, mudanças estão a caminho. Seguem o que vocês acharem melhor. Vocês são donos dos caminhos de vocês. Vocês são donos. Apesar de ter o karma e de nós termos que cumprir muita coisa. Outras, vocês decidem. Mas lembre, toda decisão trará mais karma, mais consequência. Então, eu vou sempre pelo caminho do bem. Esse sim me guia ao melhor, tá bom? Dona Maria Mulambo, gratidão pela sua mensagem, pela sua luz. Laroie, bela dama. Que nós possamos sempre ser iluminados pelo seu axé. Um mês abençoado, firmado de força, de sabedoria e de muito amor, de muita abundância. Nos vemos nas próximas mensagens, meus amores. Até lá.